valeu a pena, né? E essa é a grande questão. Você estava falando ali sobre networking, tem uma pergunta sobre isso. Como melhorar o network? Uau, adorei sua pergunta. Como melhorar o network? Sabe como o que eu vejo do pecado mais comum do network? Sabe o que acontece? Olha só, nós saímos da faculdade, conhecemos um monte de galera, você adiciona ele no seu Facebook ou no seu Instagram, né? E aí você, depois de adicionar ele, já faz mais ou menos uns 5 anos, você tem lá no teu Instagram e no teu Facebook. Aí você viu que ele anunciou uma vaga, uma oportunidade de trabalho, e depois de 5 anos, você com a tua cara lavada, vai lá manda mensagem pra ele. Oi! Aí ele deve pensar, tipo, mau caráter interesseiro, né? Nos últimos 5, 6 anos nunca falou pra mim, nunca mandou uma mensagem. Nem é meu amigo direito, nem é meu amigo. E tá aqui me dando oi aqui no Facebook e no Instagram. Como manter network? Sabe uma palavrinha que eu guardo muito no meu coração? Ela se chama intencionalidade, né? Então, olha só, uma dica simples que nós podemos trabalhar isso. Nutra o teu network, olha só. Ah tá, vou fazer uma postagem no Instagram, marca as pessoas estratégicas, filho. Tá? Manda uma mensagem por semana, uma mensagem de reflexão. Lá no teu WhatsApp, coloca um lembrete. Eu falo porque eu faço isso intencional, tá? Coloca um lembrete intencional, tá? Disparar mensagem para uma linha de transmissão de pessoas estratégicas profissionalmente. Isso é intencionalidade. E nutra isso semanalmente, a cada 15 dias, para você estar vivo na memória dessas pessoas, né? Porque quem não é visto não é lembrado. Eu sempre brinco que a gente precisa circular. Eu, às vezes, tenho uma rotina muito puxada e tem eventos que a gente precisa ir em outros colegas jornalistas e eu falo, gente, eu estou muito cansada. E aí, dependendo, eu acabo indo e a gente sempre conhece outra pessoa, sempre, Exatamente. né, expande os nossos horizontes. Eu vejo quanto isso é importante. Às vezes a gente se deixa levar pelo cansaço, pela rotina e não nutre esses relacionamentos que são importantes. Flávia, e esses relacionamentos, eu profissionalmente, digo por experiência própria, né, e esse livro, Depois dos 30, traz muito esse exemplo para nós. As principais ou as melhores oportunidades começam a surgir para nós depois dos 30 através desse network. Exatamente por conta desse ponto, meninos. Olha só, o cara que estudou com a gente na faculdade, hoje ele é gerente. Hoje ele abriu um negócio. Hoje ele é empreendedor. E é esse cara que de repente liga para você, aconteceu comigo essa semana, falou: ô Hilke, olha só, fulano de tal que estudou com você num curso tal, ele me indicou porque estou precisando de fazer uma palestra motivacional com uma equipe de vendas. Se você me perguntar se eu lembro dessa pessoa, eu juro pra você, eu não consigo lembrar de quem que é essa pessoa, mas ele lembrou de mim, né? Então você começa a perceber que tua carreira começa a girar em torno desses relacionamentos que você construiu no decorrer dessa história. E no início você estava falando sobre a questão da gente investir a carreira na questão técnica, mas o relacionamento é o que pesa, Exato. né? Ou seja, se você também não tem bons relacionamentos, isso se torna um problema para você fazer qualquer mudança, qualquer crescimento na carreira. Exatamente. Eu sempre brinco, por exemplo, na área de jornalismo, como em qualquer outra área, que é muito restrita, né? E um dia aquele cara que é seu colega, ele vai ser seu chefe. Exatamente. Ou que você estudou com você, ou enfim. Por isso, a gente nutrir bons relacionamentos é sempre essencial. Exatamente. Ou você é chefe dele, né? Melhor ainda se for. É bem interessante. O coach tem uma máxima que diz, olha, nós contratamos muito ainda no mercado de trabalho observando as questões técnicas e desligamos por questões comportamentais, né? Porque as questões comportamentais nós não demos ainda o foco necessário. Então, essa perspectiva de relacionar no ambiente de trabalho, porque, gente, pesa tanto, porque a empresa que você vai passando e os relacionamentos que você vai construindo, muitas vezes você não vê o nível de importância dela agora. Mas amanhã ou depois você está em outra empresa, em outro momento da sua história, e você percebe que aquele contato que você teve, aquele relacionamento que você gerou, te gera novas oportunidades, né? E o mercado é uma caixinha de surpresas, a vida é uma caixinha de surpresas, a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã, né? Exatamente, a gente tem que sempre estar muito atento. Quais habilidades que um profissional nessa fase, né, dos 30 anos, ele precisa desenvolver que é imprescindível? Que a gente sabe que no início a pessoa ainda está desenvolvendo algumas questões. Eu percebo que essa nova geração que está chegando no mercado agora, não sei se essa seria a palavra adequada, mas eles são um pouco mais arrogantes, vamos dizer assim. Às vezes não se permitem aprender com aquele que sabe mais, são mais tupetudos, não é, tipo, né, já vão direto ali para a discussão e não tem uma certa humildade. Como é que o senhor vê isso e quais habilidades são essenciais hoje no mercado? Nossa, legal. Obrigado pela pergunta, tá? É bem interessante pensar nessas habilidades comportamentais que o mercado exige. Eu quero destacar uma, Flávia, porque eu acho que ela tem um peso muito grande. Gente, que momento que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um momento em que o cenário econômico ela tem pressionado cada vez mais as relações dentro do ambiente de trabalho.
Então é simples essa conta. Antes eu tinha 3 que fazia a tua função, eu desliguei 2, agora tem 1 que faz a tua função. Aí teu chefe vira para você e fala assim, olha só, eu desliguei os outros 2, você tá ficando sozinho para fazer essa função, você quer ficar? Aí você vira para ele e fala, cara, claro que eu quero. Eu fiz a faculdade 5 anos para trabalhar para 3 e ganhar para 1. Eu sempre quis fazer isso. Desde pequenininho eu sonhei em fazer isso, né? Então nós estamos inseridos nesse contexto, mas um outro contexto, nós estamos vivendo a era da depressão. Nós estamos vivendo a era em que as pessoas estão fragilizadas diante da pressão do cotidiano, inclusive na pressão da vida e da empresa. Nós vivemos uma era de medo, tá? Então, uma palavra que eu percebo que ela é assim, totalmente, que qualifica totalmente essa pergunta, é resiliência. Legal. Eu poderia falar que resiliência é a capacidade de tomar porrada e continuar caminhando. Porque é a capacidade de tomar um não de um cliente e continuar persistindo. É a capacidade de muitas vezes não ter a motivação do teu marido, da tua esposa e continuar persistindo. É a capacidade de ter mandado currículo para 300 pessoas, ninguém respondeu e continuar insistindo. É a capacidade de tentar 1, 2, 3, 4 e continuar persistindo. Então, essa fragilidade das pessoas tem impedido elas de alcançarem muitas coisas. Então, comportamentalmente falando, e devido a todo o cenário que nós estamos vivendo, eu acredito que resiliência, sim, é uma palavra que pesa e pesa muito. Ao tanto que isso é complexo, só para exemplificar tudo isso. Antigamente, quando nós éramos jovens, você perdia o namoradinho, a namoradinha, você chorava, né, escutava Bruno e Marrone, e você sabia que a vida ia continuar, né? Todo mundo sobrevivia. No máximo, arava o chifre no asfalto para dar uma diminuída, e a vida continuava. Hoje não. Hoje o moleque ele perde a namorada, ele não consegue lidar com não, ele não consegue lidar com contraditório, ele vai lá, ele mata a namorada. É exatamente o que eu ia pontuar, que hoje em dia tem muito essa questão de ter as vontades, de ser muito super protegido, de não conseguir lidar com a diferença do outro, não lidar com a perda. Exato. Então, como a gente consegue imaginar, né, uma carreira, um futuro profissional dessa nova geração que não suporta a dor, não suporta uma experiência sofrida? Olha, a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre isso, Flávia, é que fomos nós que construímos essa geração. A primeira coisa. Se a geração Z está aí, eles são os nossos filhos. Nós super protegemos essa molecada. Isso é fato. E eu percebo uma frase muito usada por muitos pais, olha, eu não quero que o meu filho passe por aquilo que eu passei. E aí eles esquecem uma coisa muito marcante. Cara, o que você passou e os traumas que você viveu definiram a tua personalidade e o teu caráter. Você só sabe o que é bom porque você sabe o que é ruim, filho. Se você não soubesse o que é a falta, você não saberia valorizar a abundância. Então, nós super protegemos essa geração. Super protegendo essa geração, transforma em uma geração fragilizada. Uma geração que não sabe lidar com o não, que não sabe lidar com o contraditório. Agora, como que vai ser essa geração no mercado de trabalho? Os gestores de recursos humanos terão um trabalho enorme para lidar com elas, porque estudos já apontam para nós que se nós, da geração Y, já somos ansiosos, essa geração Z, ela atenua isso exponencialmente, sabe? Lidar com a diversidade, a diversidade dessa geração é um problema seríssimo, né? Por isso nós temos visto estudos também que apontam que a área psicólogos, né, a psicologia será a profissão do século. Exatamente. Bom, a gente está ao vivo